Estamos aquí en las Chinapas, Xochimilco, después de haber realizado un taller de agricultura sintrópica. Estamos con Amasté Messerschmidt y queremos que nos platique un poco cuál es el potencial que le ve a la agroforestería aquí en México. ¿Cuál ves tú que sea, después de haber visitado diferentes estados en México, como Puebla, Veracruz, Chiapas, Estado de México, cuál ves que sea el potencial que tiene la agroforestería en México? Sim. Aqui no México a gente vê, né, que as pessoas têm contato, né, com a floresta, com a agricultura, né, e as pessoas têm uma relação, né. Existem muitas tecnologias, né, quando a gente está aqui nesse lugar mesmo, né, toda essa terra preta, toda essa fertilidade, né, isso era uma tecnologia que se praticava aqui, né. Então acho que a agrofloresta é nada mais do que um resgate, né, do que já os povos ancestrais das Américas faziam, né. No Brasil a gente tem coisas muito similares também, né. Então, para a gente é nada mais do que um resgate, né, de fazer uma agricultura que consiga produzir mais energia, consiga produzir mais fertilidade, né. Isso também para a gente é muito importante, porque isso traz uma autonomia para os agricultores, né. Você entender? Uma agricultura que dependa de processos e não de insumos. Isso traz uma libertação para as pessoas, essa ilusão que a gente vive, que a gente precisa comprar fertilidade para produzir, né. Então, se a gente faz uma agricultura, né, que está gerando bastante produto e como produto disso está gerando fertilidade, está deixando o lugar melhor, né, como a gente está aqui em solo que se fez isso, né, a gente encontra em vários outros lugares das Américas, né, coisas desse tipo, né, para a gente, acho que isso é mais um resgate, né, do que já se fazia, né. Gracias, Namaste. Y en las experiencias que han tenido en Brasil, ¿cómo ves cuáles son las limitantes en cuanto a la escala de los sistemas de agroforestería? No Brasil a gente vê uma coisa muito interessante, né. Então a gente tem desde de grandes produtores, né, como fazendas com 2.500 hectares de laranja, né, que é considerado uma grande produção no Brasil para fruticultura, né, onde as pessoas estão sentindo a necessidade, né, pela quantidade de doença, pela quantidade de insumos que tem que se usar, né, então sentindo a necessidade de trazer a laranja para um sistema mais orgânico em termos de organismo, né. Isso tem ajudado muito nesse tipo de situação, né, de ter grandes áreas querendo mudar a forma de produzir, né. E assim como os campesinos, que tem sido muito importante, né? Então, ao mesmo tempo que você tem, né, grandes fazendas buscando mudar a forma de produzir, né, até movimentos sociais, como o maior movimento social de luta pela terra do mundo, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? E mesmo num lugar, né, de uma concentração de terra, concentração de renda, e o movimento social de luta pela terra, né, consegue ter cooperação, né, de tecnologia, de ideias. A gente vê muito essa cooperação acontecendo mesmo em duas realidades totalmente diferentes, né? E muitas vezes também o que a gente fala, né, que é importante rever o que é uma larga escala, né? Muitas vezes muitos campesinos juntos, né, fazendo agrofloresta também é uma larga escala, né? Então, por exemplo, na Coopera Floresta, né, onde eu trabalhei no Vale do Ribeira, São Paulo, trabalhamos com 110 famílias, essas 110 famílias tinham 300 hectares, né? Então isso também é uma larga escala, né? Só que é uma larga escala com divisão de renda, divisão de terra, né? Então também é importante muitas vezes rever o que é uma larga escala, né? Muy bien, ¿y nos podrías platicar un poco cómo es que la productividad va de la mano del incremento en la fertilidad de la tierra en la agroforestería? A produtividade. La productividad va de la mano con el aumento en fertilidad de la tierra. O sea, que cada vez que se produce, se deja mejor el suelo de como estaba antes. A gente vê muito esse potencial, né, de poder fazer uma agricultura que deixa o lugar melhor, né. Empiricamente, a gente já vem vendo isso acontecendo muito, né. Por exemplo, solos que antigamente só dava feijão, mandioca, que são plantas indicadoras de solo fraco. A gente não podia nem pensar em plantar tomate, milho, mamão, né? E quando a gente volta nessa área, muitas 9, 10 anos depois, né, a gente já consegue produzir plantas mais exigentes como tomate, milho, né, papaya, né? Então, empiricamente, a gente já vinha vendo isso, né? E com a ajuda de muitos pesquisadores, né, isso vem sendo comprovado, né, que uma agrofloresta tem conseguido ciclar, né, nutrientes mais eficientemente do que uma floresta estagnada, ou então uma regeneração natural, né? Então a agrofloresta ela tem esse poder de acelerar os processos, né? As pessoas colocarem a mão no lugar, interagirem com o lugar e conseguir deixar o lugar melhor, né?
Isso para a gente não é só um resultado ambiental, né? Porque isso é um resultado agrícola também, né? Que cada vez que a gente vai plantar, a gente depende de menos insumos, de menos coisas externas, né? Y profundizando un poco, ¿nos podías platicar bajo la agroforestería cuál es el rol de las personas en relación con la naturaleza? A gente vê que, né, muitas pessoas têm uma visão, né, de quando a gente coloca a mão na floresta, na natureza, a gente estraga, né? Então, muitas vezes, as pessoas construíram uma visão de que a gente precisa separar as pessoas da floresta, né? Então construir áreas de preservação para que as pessoas não estraguem esses lugares, né? Então tirar as pessoas da floresta, da natureza, né? Mas a gente vê na agrofloresta uma outra perspectiva, né? De a gente interagir com o lugar e conseguir deixar o lugar melhor, né? Com um solo melhor, né? Sequestrando mais carbono, né? Com mudança de paisagem, né? Isso, a gente vê isso na prática, né? Que normalmente lo que vemos es que cuando hay una intervención humana se deja menos vida de la que había antes. Y lo que estamos aprendiendo es que en agroforestería, en agricultura sintrópica, se produce más vida, se fomenta más vida de la que había antes de que se hiciera esse trabalho. Sim, sim. A gente vê que que a gente consegue produzir muito alimento, né? Isso é um fato, né? Por exemplo, no Brasil existe esse discurso que o agronegócio ele produz muito alimento, né? Que as monoculturas produzem muito alimento, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, a produtividade de soja, né? Quando se produz muito, se produz 4 toneladas de soja por hectare ano, né? E aí tem agricultores que a gente trabalha, né? Que os pesquisadores vêm acompanhando quanto que eles produzem, né? E em um ano, por exemplo, o Paraguai, no Mário Lago, né, por hectare chegava a tirar 65 toneladas de alimento por hectare ano, né? Então, em uma monocultura, você sai de 4 toneladas de soja, por exemplo, né? E numa agrofloresta, numa agroecologia, né, com pessoas interagindo no lugar, né, numa safra, né, a gente consegue ir para 65 toneladas de alimento por hectare ano, né? Então, a gente consegue, né, ter uma produção mais eficiente, né, e consegue estar deixando o lugar melhor, está deixando um saldo positivo no lugar, né? E o mais importante, né, que isso é através de processos e não de insumos, né? Porque a agricultura orgânica que se faz hoje, muitas vezes, né, a gente vê que ela não traz uma independência para o agricultor, né? Essa visão, né, que traz que se a gente não for numa loja comprar um pó de rocha, comprar um composto, a gente não consegue produzir, né? Então, se entender uma agricultura que dependa de processos, né, e não de insumos, isso traz uma libertação muito grande para os campesinos e campesinas que vivem no campo, né? ¿Cómo se relaciona ese cambio de una agricultura a procesos y ya no de insumos con la creatividad que necesita el agricultor en comparación cuando son monoculturas, cuando son trabajos convencionales? Como começar, né, para a gente sempre... Se as pessoas perguntam, mas como que vocês conseguiram trabalhar com 1000 famílias, né, dentro de uma rede, né? Primeiro que a gente, né, jamais conseguiria trabalhar com 1000 famílias se não fosse dentro de uma organização, né, como é o Movimento Trabalhadores Sem Terras, tão bem organizado, né, tão bem estruturado. E a gente usou muito de uma pedagogia, né, que a gente chama de pedagogia do exemplo. É muito forte, né, quando um outro agricultor visita um agricultor e vê sua produção, né, vê dando certo, né? Então, isso pra gente é muito forte. E pra gente produzir não é só produzir, fazer agrofloresta não é só produzir, né? Não é só plantar, se organizar, buscar comercializar o seu produto de forma justa, né? Isso pra gente é muito importante, né? E a gente sempre buscou estruturar muito bem isso nos nossos trabalhos, né? Então, construir redes de consumidores, construir uma comercialização de forma justa, pra gente sempre foi muito, muito importante, né? Tendo sempre o cuidado também de não buscar elitizar o produto. Também conseguir produzir produtos para quem muitas vezes não tem acesso a esse tipo de produto. Y la cuestión en México, que se tienen muchos climas diferentes. Mencionaste lo de los biomas, pero tenemos climas muy áridos, muy húmedos, algunos fríos, templados. ¿Hay alguna restricción para la agroforestería en términos de los climas? A gente vê que a agrofloresta ela não é uma receita, né? Não
não um pacote fechado como é a agricultura convencional, né? A agrofloresta são princípios, né? A gente busca entender esses princípios, né? Buscar adaptar para a nossa realidade. Então aqui a gente viu diferentes climas aqui no México, né? E a gente implantou diferentes áreas com diferentes realidades, né? Então a gente foi em regiões mais áridas, né? Então a gente não plantou banana, não plantou laranja, né? Que são plantas mais exigentes, né? E que necessitam de mais água, necessitam de mais chuva. Então a gente plantou plantas, né, adaptadas para essas regiões. Tem uma coisa muito importante, né, que o mestre Ernesto nos ensina, que é plantar água, né? Então tem plantas que são muito adaptadas, né, como por exemplo o nopal, né, a tuna, né, os cactos, né, que, por exemplo, quando está muito seco, né, essas plantas conseguem tirar a umidade da atmosfera e condensar nela, né? E aquele hidrogel que tem dentro dessas plantas, né, quando a gente corta e dá para outra planta, é como se a gente estivesse irrigando a outra planta, né? Então é muito importante se adaptar para cada realidade. Como diz o Pedro Baiano, que a gente trabalhou há muito tempo, né? A agrofloresta é a cara do dono, né? Então o solo, o clima, tudo isso vai moldar a agrofloresta. E uma parte muito importante da agrofloresta são as pessoas, né? Então suas vontades, as vocações das pessoas, né? Isso vai. Então cada agrofloresta tem uma cara, tem um jeito, né? Então não é uma receita, né? Então cada clima vai ter, né, um sistema para, né, vamos buscar usar as espécies adaptadas para cada lugar. Sí, gracias, Namaste. Si nos podrías terminar de platicar un poco cuál es la importancia de la agroforestería en relación al cambio climático y cómo la intervención humana puede mejorar algunos procesos de la naturaleza. Normalmente, né, políticas ambientais estão atreladas a você conservar num lugar para poder destruir em outro lugar, né? E a agrofloresta ela traz uma perspectiva, né, da gente conseguir produzir bastante alimento, como a gente vem vendo que a gente vem produzindo, né? E aí, como resultado disso, né, todos os serviços ambientais de mudança de paisagem, né, sequestro de carbono, ciclagem de nutriente, né? Tem um exemplo muito interessante, né? Hoje o campeão de sequestrar carbono no mundo, né, é a monocultura de eucalipto, né? E as indústrias de eucalipto elas se orgulham muito disso, né? Só que as monoculturas de eucalipto, né, elas estão atreladas, né, à expulsão da diversidade, da fauna, da flora dos lugares. E o mais importante, né, a expulsão das pessoas dos lugares. Né? Para a gente poder ter monocultura de eucalipto, a gente tem que expulsar as pessoas do lugar. Mas você produzir, né, bastante alimento, bastante comida, bastante madeira, tudo que a agrofloresta produz, né, mas tendo diversidade, tendo fauna, tendo flora e tendo pessoas tendo renda, produzindo, se organizando no lugar, né, para a gente isso é bem importante, né? Teniendo todos sus beneficios sociales, ambientales, de alimentación, ¿qué es lo que tú le dirías a los campesinos, a los agricultores, a las agricultoras en México para que se animen a empezar a practicar agroforestería? Como que a gente muitas vezes trabalhou com os agricultores, né? A gente discutiu isso em vários momentos, né? Como que a gente faz para que a agrofloresta se torne a agricultura que esses campesinos vão praticar, né? A gente não queria de forma alguma que a agrofloresta, né, virasse uma coisa que o projeto apoiou e aí o agricultor implantou, né, e foi uma coisa do projeto. Não era isso que a gente queria. A gente queria plantar uma sementinha para que isso se tornasse a agricultura desses agricultores, né? E discutimos o que seria melhor. Será que é melhor pegar o melhor técnico do país e deixar ele no assentamento para ele trabalhar, ficar trabalhando com as famílias, né? Isso também é importante, né? Mas foi muito importante para a gente, né, o fazer, né? Então a gente muitas vezes chegava nos campesinos, né, não, vamos fazer um pedaço, e aí a gente tinha um recursinho, então tinha umas mudinhas, né, algum esterquinho para poder começar o plantio, né? Isso ajuda porque anima as pessoas que vão começar, né? Mas a gente sempre reforça, né, como diz o Zaqueu, né, o mais importante de tudo é o conhecimento, né? Porque a semente que o projeto deu, a muda que o projeto deu, né, o esterco, a terra vai comer, a muda pode acontecer alguma coisa, né? Mas o conhecimento ele é eterno, né? Isso ninguém tira da gente depois, né? Então esses pedacinhos que a gente fez, ele ajudou os agricultores a se animar, a querer começar, né?
mas foi só um começo, né? Onde hoje eles, com seu conhecimento, com seu recurso, vêm replicando isso em seus lugares, né? E isso realmente é uma coisa eterna, né? Como diz o Zaqueu, independente de qualquer coisa, né? Vocês podem nunca mais vir aqui, mas a gente vai continuar fazendo agrofloresta, porque né, isso se tornou uma coisa nossa, né? No sé si quieras agregar algo que no hayamos tocado, algún ejemplo en Brasil que pueda inspirar a la gente en México, lo que tú quieras. Sim. A gente vê que a agrofloresta, né, é muito bonito ver essa cooperação, né, entre os lugares, como a gente falou, né? Muitas vezes até mesmo uma fazenda, né, cooperando com o maior movimento social de luta pela terra do mundo, né? E a gente vê muito isso, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? E é muito difícil ver um agricultor, uma agricultora que trabalha com a floresta, né, querer segurar o conhecimento, né? A gente vê que quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe, né? Então todos os agricultores, agricultoras, né, fazendo, né, desenvolvendo, né, e compartilhando isso de forma coletiva, de forma aberta, né? Isso pra gente é muito bonito, é muito inspirador, né? E em outros lugares do mundo que a gente vai, a gente começa a ver isso acontecendo também, né? Acho que é o espírito da agrofloresta, né? Essa cooperação, ela transpassa a agricultura, né? Ela vai para as relações humanas também, né? Na Coopera Floresta tem uma pesquisa, né, que mostra um pouco a saúde dos agricultores, né, antes e depois de praticar agrofloresta. E aí se vê uma melhoria muito grande na saúde dos agricultores, né? E não é só porque essas famílias estão se alimentando com mais diversidade, com produtos de qualidade, sem veneno, sem agrotóxico, né? Essa satisfação humana, né, de poder estar fazendo uma agricultura que está melhorando o lugar, né, que está gerando vida, né, está gerando todos esses serviços ambientais que a gente falou, né, isso traz uma sensação humana muito grande realmente para as pessoas, né? As pessoas compartilham isso, né? No Brasil os campesinos falam muito em Deus, né, que é a forma deles expressarem, né, a natureza, né, tudo isso que a gente vê, né? E tem um agricultor que fala que antes dele fazer agrofloresta, né, quando ele trabalhava com roça de derruba e queima, ele sentia alguma coisa que não era muito, não sei se é certo, se é errado, mas sentia uma coisa que como se ele estivesse nadando contra o rio, como se estivesse indo contra Deus, como ele fala, né? E a partir do momento que ele começou a trabalhar com a agrofloresta, né, ele fala que isso passou, ele começou a sentir como se estivesse trabalhando com Deus e não contra ele, né? Muy hermosas palabras. Quizás sea importante, o más bien es muy importante que nos digas qué significa agroforesta y por qué esta idea de trabajar también con los árboles y tomar al bosque como modelo. Para los que en México que no han escuchado, ¿no? ¿Qué significa? Sim. Para a gente é muito importante trabalhar com a agrofloresta, né? Porque a gente vê que a floresta ela é muito eficiente em gerar vida, né? A árvore, né, traz todos os benefícios, né? A árvore é como se fosse uma bomba de nutrientes, né? E quando a gente começa a trabalhar só com as anuais, plantas de raízes superficiais, né, a gente vê que os nutrientes eles vão lixiviando, né? Então quando você não tem esse mecanismo de bombear os nutrientes, de tornar os nutrientes disponíveis, né, isso vai causando um esgotamento do solo e uma agricultura cada vez mais dependente de insumos, né, de combater as pragas, né? Então a grande inspiração é a natureza, né? Os agricultores antigamente sabiam disso, né? Que quando se queria fazer uma boa plantação, as áreas que se buscavam para isso eram áreas que tinham floresta, né? Lá tinha fertilidade para eles produzirem o que eles quisessem, né? Então é importante a gente voltar a fazer uma agricultura, né, em comunhão com a natureza, né? Perfecto. No sé si quieras añadir algo. Creo que de mi lado está cubierto. Sim. Realmente estou muito impressionado com o México, né? Não só pela comida, não só por essa riqueza imensa, né? E a gente vai numa região e tem uma multidão de espécies, né? E vai em outra região tem outra multidão de espécies, né? Mas pelas pessoas também, né? A gente vê uma sensibilidade muito grande das pessoas, né? De querer buscar fazer uma cultura que trabalhe com a natureza e não contra ela. Então a gente vê um potencial muito grande mesmo, né?
E foi muitos aprendizados que a gente teve aqui também, né? A gente com certeza vai levar muito conhecimento para o Brasil de volta, né? É isso. Meu nome é Namastê Messerschmitt, né? E sou do Brasil e trabalho com uma grande rede de agricultores que vivem e praticam agrofloresta lá no Brasil. Prazer, Namastê.